Bem, pessoal, bem-vindos à aula 4 de análise do livro Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Nesse vídeo a gente vai estudar um pouco dos temas de neutralidade e ética que são abordados dentro do livro. Iniciando com o planejamento, como sempre, primeiro a gente vai fazer uma atividade, uma reflexão antes de começar o conteúdo de fato. Depois vamos tratar do tema principal, que é a questão da neutralidade e da ética. E por último, falar um pouquinho de um assunto relacionado com interesses humanos, então aonde isso leva a gente, Um planejamento bem simples por enquanto. Só gostaria de lembrar também que esse slide, assim como todos os outros, estão sempre na descrição do vídeo, é só você ir lá para acessar. Nele também vocês podem ver as fontes para saber onde eu pesquisei tudo, É claro que a maior parte é do livro do Paulo Freire, mas enfim, só para vocês saberem de onde eu tirei as informações. É sempre bom também lembrar dos métodos de doação do canal, então o movimento também pode ser apoiado financeiramente, não importa o valor, por menor que seja. Vocês podem me ajudar a continuar produzindo, a me manter motivado, comprar materiais e equipamentos, Enfim. E agora eu também estou recebendo apoio por uma campanha no Apoia-se, então se você tiver curiosidade pode ir lá dar uma olhada, é uma maneira diferente de fazer esse apoio. Então, dados esses avisos, vamos começar com a parte realmente, primeiro com a atividade e depois com a parte do conteúdo. Eu quero primeiro propor uma reflexão, então. Pensem aí para vocês o que significa ser parcial ou imparcial. Você acha que você consegue fazer isso no seu dia a dia? Além do seu dia a dia, para você, é possível ser imparcial quando você está educando, quando você está discutindo sobre alguma coisa, ou em um jornal, em uma notícia, Que é onde mais acontecem discussões sobre esse tipo de coisa? E também uma pergunta bem geral, para vocês irem criando aí as teorias na cabeça, o que é ética? Ou o que é moral, O que define esses conceitos para você? Você pode dar um pause no vídeo, pensar um pouquinho e depois voltar aqui para a aula. Então, assumindo que você já pausou e pensou, vamos começar o conteúdo. Neutralidade e ética. Eu quero começar a falar desse assunto apresentando primeiro o público-alvo do Freire quando ele fala sobre o livro. Então, vou fazer uma citação ao que ele disse aqui. Devo deixar claro que, embora seja meu interesse central considerar nesse texto os saberes que me parecem indispensáveis à prática docente, de educadoras ou educadores críticos, progressistas, alguns deles são igualmente necessários a educadores conservadores. São saberes demandados pela prática educativa em si mesma, qualquer que seja a opção política do educador ou educadora. Então isso já dá uma prévia para a gente de que o livro é assumidamente parcial. Ele vai falar do ponto de vista dele, sim. Mas ele também reconhece que o livro vai ser e deve ser lido por pessoas de diversas opiniões e posicionamentos. E ele está escrevendo para todas essas pessoas, porque ele acha importante. Então com isso a gente já consegue ter uma noção do público-alvo dele, Basicamente todo mundo. Agora sobre as questões que eu levantei no começo da aula. É possível ser imparcial? Ou seja, é possível você ensinar, você relatar uma notícia sem imprimir naquilo nenhuma opinião pessoal, nenhum ideal, nenhuma moral sua? É possível fazer esse tipo de coisa, ser completamente neutro? Fazendo outra citação, ele diz: para que a educação fosse neutra, era preciso que não houvesse discordância nenhuma entre as pessoas com relação aos modos de vida individual e social, com relação ao estilo político a ser posto em prática, aos valores a serem encarnados. Aí fica a pergunta: esse mundo ideal existe? Um mundo em que ninguém discorda, todo mundo tem a mesma opinião sobre tudo em relação a todas as coisas? É claro que não. Então isso já gera uma dificuldade óbvia de ser neutro, de ser imparcial. Fazendo outra citação, a gente tem: na verdade, toda comunicação é a comunicação de algo, feita de certa maneira, em favor ou na defesa, sutil ou explícita, de algum ideal contra algo e contra alguém, nem sempre claramente referido. Então é uma frase bem cheia, de coisa, mas como a gente pode interpretar isso? Quem está observando alguma coisa, automaticamente está interpretando o seu ponto de vista. Se você está falando alguma coisa, você está falando a sua opinião, ela está sempre implícita naquilo. É impossível você ser completamente, 100% neutro e imparcial. Tanto que ele até fala que essa comunicação, em favor ou na defesa de algum ponto, pode ser sutil ou explícita. E às vezes você nem percebe, que você está defendendo um ponto de vista sem querer. Na verdade, essa questão de ser imparcial ou não é uma coisa que gera muito debate ainda hoje em dia,
mas que, né, eu já vi muita gente da parte de jornalismo, de comunicação, sempre defendendo esse mesmo ponto de vista de que é muito, né, é praticamente impossível ser imparcial. Quando você faz um jornal, por exemplo, uma coleta de dados, uma coleta de informações, por mais que você vá, por exemplo, tentar, eu quero noticiar essa notícia da maneira mais imparcial possível, né? Não quero defender nenhum lado político nem nada. Ao você ir fazer a procura das informações que você vai colocar na notícia, você tem a sua opinião. Então talvez você tenda um pouco mais para um lado ou para o outro, você pegue mais informações daquele ponto de vista. Inconscientemente você vai lendo ali e você acha, ah, isso é importante, então eu vou colocar. Você olha para o outro lado e pensa, isso é importante também, eu vou colocar. Mas a importância que você dá a essas informações teoricamente neutras, ela está implicitamente ali dentro do seu cérebro, né? Você tem a sua opinião sobre elas. Então a chance de você conseguir ser 100% imparcial em alguma coisa é muito, muito, muito baixa. Mas enfim, a gente vai adentrar mais nesse assunto, né? Vamos continuar. Também tem a questão, se você for parcial, isso é antiético, né? Você está cometendo um crime? Você está sendo malvado ou não? Bem, vamos para mais uma citação. Daí o meu nenhum interesse de, não importa que ordem, assumir um ar de observador imparcial, objetivo, seguro, dos fatos e dos acontecimentos. Em tempo algum pude ser um observador acinzentadamente imparcial, o que, porém, jamais me afastou de uma posição rigorosamente ética. Quem observa o faz de um certo ponto de vista, o que não situa o observador em erro. Então, observar de um certo ponto de vista não é um erro. O erro, na verdade, não é ter um certo ponto de vista, mas absolutizá-la e desconhecer que, mesmo do acerto de seu ponto de vista, é possível que a razão ética nem sempre esteja com ele. Então ele deixa bem claro aqui no começo, né? Ele não tem interesse de ser imparcial. Mas não ser imparcial não significa necessariamente não ser ético. O real problema de tudo é você ficar cego pela própria opinião e não entender que você pode estar errado, podem ter opiniões diferentes da sua. Se você vai e impõe aquilo como uma verdade, isso sim é antiético. Mas se você vai, né, dar a sua opinião parcial e permite que o diálogo ocorra, permite que aquilo gere um debate, ouve o outro, aí tudo bem. Mas é importante sempre deixar muito claro isso, deixar claro que você está falando da sua opinião, que você está aberto ao debate. Senão, né, a chance do debate acontecer é muito baixa. Por isso a gente tem que viver a ética na prática, né? Lutar pela ética e viver ela na prática. Ele começa a falar então de diversas maneiras dessa ética ser vivenciada, em discriminação de raça, de gênero, de classe, enfim, em todas as relações com os educandos, né, com os alunos. Um trecho que eu acho interessante. Na maneira como lidamos com os conteúdos que ensinamos, no modo como citamos autores de cuja obra discordamos, ou cuja obra concordamos. Então eu posso citar um autor e falar que eu concordo com aquele ponto de vista e falar um pouco sobre ele. Mas eu vou colocar aquilo como correto, como certo, e não vou citar o outro, e não vou falar que eu não concordo com o outro, eu posso falar. Isso vai ajudar o meu aluno a desenvolver um senso crítico de falar, nossa, eu posso olhar para os dois lados, né? Eu posso analisar as coisas e ter a minha própria opinião. Então você construir essa liberdade, essa autonomia, que é o nome do livro, não significa que você está sendo antiético, né? Você está dando autonomia. E você está usufruindo da sua autonomia. Então você tem que lutar por essa liberdade e por essa ética. Entrando até um pouco na parte mais relacionada à autoridade e um pouco à hipocrisia também, um professor que realmente ensina tem que negar com todas as forças aquela coisa do faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Pensar certo é fazer certo. Então a autoridade é importante, mas o excesso é prejudicial. Se você vai e fala sobre tudo isso e depois você não pratica, né? Você exerce essa autoridade aqui de faz o que eu estou mandando, mas se você não faz aquilo, que exemplo que você está dando? Então, para fazer a ética valer na prática, você tem que agir de acordo com o que está pregando. E também exigir de acordo com o que você está pregando. E é claro que se você falhar com isso, porque ninguém é perfeito, então se você tiver sido hipócrita em algum momento, assumir e conversar sobre, né? Todo mundo erra. Selecionei mais um trecho em que ele fala sobre essa questão dos autores, né? Então, lendo aqui. Posso não aceitar a concepção pedagógica desse ou daquele autor e devo inclusive expor aos alunos as razões pela qual me oponho a ela,
Mas o que eu não posso na minha crítica é mentir. Manipular aquela informação, aquela opinião, mentindo. O preparo científico, então, o conhecimento de um professor tem que estar aliado, né? Tem que coincidir com a retidão ética dele. A antipatia com o autor, como foi mencionado, não pode me fazer acusar ele de uma coisa que ele não fez, por exemplo. Você tem que, não gosto daquele autor, daquele pensamento, e aí você inventa uma mentira para poder provar esse seu ponto. Não, você fala que você não gosta e explica o porquê. Você não vai inventar nada. Pegando mais um trecho aqui ainda sobre isso para fazer uma análise. Primordialmente, minha posição tem de ser a de respeito à pessoa que queira mudar ou que se recuse a mudar. Não posso negar-lhe ou esconder-lhe minha postura, mas não posso desconhecer o seu direito de rejeitá-la. Então também você está, né, aplicando essas questões, você está falando a sua opinião em sala, ok, expondo seus motivos, mas você tem que reconhecer também que o aluno pode não aceitar aquilo e você não pode ficar bravo por causa disso. Ou melhor dizendo, você pode até ficar bravo, mas você tem que aceitar, né, esse resultado. Em nome do respeito que devo aos alunos, não tenho por que me omitir, porque ocultar a minha opção política, assumindo uma neutralidade que não existe. A essa omissão do professor em nome do respeito ao aluno, talvez seja a melhor maneira de desrespeitá-lo. Então, é uma maneira de desrespeitar a capacidade crítica, a autonomia do aluno. É claro que isso tem que ser trabalhado, né, conforme o aluno progride nas idades, etc., enquanto ele vai formando o pensamento crítico dele. Mas se você se omite disso, se você assume essa neutralidade que não existe, é um desrespeito a ele, né, ao aluno propriamente dito. Aqui nesse trecho a gente faz uma retomada de alguns assuntos que já foram discutidos, como o contexto, sobre o que é aprender, né, a transferência. E, enfim, eu vou ler ele para vocês entenderem. Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a disciplina, cujo conteúdo se ensina? A realidade agressiva em que a violência é a constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que com a vida. Por que não estabelecer uma necessária intimidade entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? Então, fazer essa conexão do conteúdo com a experiência social, com as opiniões, com a vivência desses indivíduos. Por que não discutir as implicações políticas e ideológicas de um tal descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade? A ética de classe embutida nesse descaso. Por que? Dirá um educador reacionariamente pragmático. A escola não tem nada a ver com isso. A escola não é partido. Ela tem que ensinar os conteúdos, transferi-los aos alunos, aprendidos, esses operam por si mesmos. Então, olha só o que ele está falando. Fazer críticas e links do conteúdo com a realidade é diferente de fazer propaganda partidária. É diferente de você impor o comunismo ou, enfim, qualquer outra coisa nos alunos. Então, por exemplo, ele até fala aqui, né? Por que não discutir as implicações políticas de um descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade? Então, sei lá, a prefeitura vai lá e destrói completamente um parque que tinha uma super importância cultural para aquelas pessoas. E aí, o que que o professor vai falar? Ele vai falar, aconteceu isso. A prefeitura foi lá e derrubou as árvores por causa disso, 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 e aconteceu isso. Ele não vai falar o que isso impacta culturalmente, né? Não tem como ele falar disso sem dar essa importância. Você vai falar de escravidão. Tem os impactos culturais sobre o racismo, sobre tudo o que aconteceu. Você vai falar só os fatos. A escravidão era isso e acabou. Você tem que linkar o conteúdo bruto com a vivência, com a opinião, com o indivíduo. Isso tem que acontecer, é claro, de maneira ética, como a gente falou. E o mais importante é deixar isso claro. Deixar claro que aquilo pode ser contestado, que aquilo pode ser conversado, que são visões que elas têm uma base, mas elas divergem às vezes. Então o importante é sempre manter o canal de diálogo aberto, não fechado. E falando em canal fechado, olha só essa frase que a gente tem do Freire. Não existe imparcialidade. Todos são orientados por uma base ideológica. A questão é, a sua base é inclusiva ou excludente? Então você tem a sua base de vivência, de opiniões, mas ela inclui outras opiniões para o diálogo ou ela exclui e você está certo e os outros estão errados? Isso daqui é a parte mais importante, na minha opinião. Enfim, avançando um pouco para o último tema, a gente vai falar dos interesses humanos, que também são citados no livro.
Em um determinado trecho, ele começa a falar sobre as preocupações primeiras dele com a natureza humana, né? Então, que ele já fundava, antes mesmo de ler Marx, já fundava a radicalidade dele na defesa dos interesses humanos, que é o que a gente vai tentar discutir aqui. Nas palavras dele, o progresso científico e tecnológico que não responde fundamentalmente aos interesses humanos, às necessidades da nossa existência, perdem, para mim, sua significação. Um avanço tecnológico que ameaça milhares de mulheres e de homens a perder seu trabalho deveria corresponder a outro avanço tecnológico que estivesse a serviço do atendimento das vítimas do progresso anterior. Então, como dá para ver, essa é uma questão ética e política, e não tecnológica. Então, o que ele está falando aqui é que a ciência e a tecnologia, do jeito que são, nem sempre estão servindo à humanidade, ou pelo menos não à humanidade como um todo, né? Se existe um progresso que vai e faz várias pessoas serem destituídas do emprego delas, deveria existir uma coisa equivalente que ajuda essas vítimas do progresso anterior, né? Eu acho muito interessante essa frase aqui. Vítimas do progresso. Então, olha só o impacto dessas palavras, né? Dessa escolha de palavra. Mas então ele é inimigo do progresso, ele odeia a tecnologia, ele não quer que nada disso aconteça? Bem, vamos ver. Citação novamente. Assim como não posso usar minha liberdade de fazer coisas, de indagar, de caminhar, de agir, de criticar, para esmagar a liberdade dos outros, de fazer e de ser, assim também não poderia ser livre para usar os avanços científicos e tecnológicos que levam milhares de pessoas à desesperança. Não se trata de inibir a pesquisa e frear os avanços, mas de pô-los a serviço dos seres humanos. A aplicação de avanços tecnológicos com o sacrifício de milhares de pessoas é um exemplo a mais de quanto podemos ser transgressores da ética universal do ser humano. E o fazemos em favor de uma ética pequena, a do mercado, a do lucro. Então, exigir reflexões sobre esse assunto não significa que ele é contra o progresso. O que a gente vê hoje pela lógica do mercado, do lucro, né, do sistema em que a gente vive, é um ritmo de crescimento muito rápido, muito acelerado, que ninguém acompanha direito, com uma qualidade de vida, com uma distribuição de renda injusta. Não seria melhor um ritmo lento de crescimento, porém mais ético e universal? Então, se as tecnologias fossem surgindo aos poucos, com as pessoas se adaptando, com as questões éticas sendo discutidas, né, com a parte importante das humanas, da sociologia. Então, aquela tecnologia surgiu, vamos pensar os impactos que aquilo vai causar, né, antes de jogar aquilo no mundo. Então, frear um pouco essas coisas não significa parar o progresso. Que a gente pensa muito, tipo, eu vou ficar sem meu celular. Eu também concordo que no modo de vida que eu tô aqui hoje em dia, eu não conseguiria ficar sem o celular, sem tudo que me rodeia sobre os computadores, os equipamentos que eu tô usando para gravar essa aula, né? Mas assim, isso é porque a gente vive nesse meio. Se tivesse uma opção da gente ter esses progressos, obviamente, mas num ritmo desacelerado, eles ainda vão chegar, né? Mas no futuro, sem ter que passar por cima de milhares de pessoas no caminho, faz muito mais sentido para mim. E faz muito mais sentido para ele também. É óbvio que isso não é fácil, então tem um trecho aqui, né? Gostaria de deixar bem claro que não apenas imagino, mas sei quão difícil é a aplicação de uma política do desenvolvimento humano que, assim, privilegie fundamentalmente o homem e a mulher e não apenas o lucro. Mas sei também que, se pretendemos realmente superar a crise em que nos achamos, o caminho ético se impõe. Não creio em nada sem ele ou fora ele. Então é claro que é uma coisa difícil, né? Falar é fácil. Mas só porque é difícil a gente vai continuar do jeito que tá e é isso aí. As pessoas morrendo, ficando desempregadas, crise ambiental, crises políticas e a vida segue. Enfim, com isso a aula chega ao fim. Fazia tempo que eu não gravava coisas sobre Paulo Freire, teve um intervalo aí entre as postagens, então eu acho que eu me empolguei até um pouco nessa aula, talvez ela tenha ficado maior, não sei. Mas esses temas eu acho muito interessantes, eu tava com saudade de falar de Paulo Freire, então eu quero voltar a trazer esses assuntos mais diferentes, né, da faculdade pra internet aqui pro YouTube. Espero que vocês tenham gostado e, obviamente, né, fazendo o que eu preguei nessa aula. Se vocês não concordam, se vocês, enfim, não gostaram de alguma coisa, deixa um comentário, vamos conversar. Talvez você me dê ideia até para fazer um outro vídeo, não sei. A gente vai sempre desenvolvendo esse diálogo.
E eu acho bem interessante isso. De toda forma, não esquece de deixar um like, uma inscrição, né? Apoiar com todas aquelas maneiras que eu já tinha mencionado. Ajudar a divulgar se você achou interessante, se você achou importante, porque eu realmente acredito que a educação é uma das poucas maneiras que existem de realmente mudar o mundo e fazer uma diferença. Então eu queria fazer uma diferença com essa playlist principalmente, né? E eu sei que às vezes ela não vai ter tanto acesso quanto uma playlist de cálculo, porque tá todo mundo desesperado pra fazer a prova. Mas, enfim, eu ficaria muito feliz com essa divulgação e esse apoio. Vejo vocês na próxima aula então, e até lá!